Eu estou aqui nos Estados Unidos há alguns anos e eu creio que a principal vantagem competitiva, né, dos Estados Unidos no mundo é justamente o seu sistema democrático, a sua república, né? Isso acaba derivando todo o ambiente onde é possível se desenvolver o mercado pujante que a gente vê. A Bolsa de Valores mais valiosa do mundo, né, concentra mais de 50% dos negócios em ações ou em outros títulos do planeta. A gente tem mais da metade da riqueza mundial, né, aqui nos Estados Unidos, e tudo isso, na minha opinião, deriva de um sistema político pujante, do rule of law e assim por diante. E a gente está vendo indícios aí, né, desse sistema americano em risco. E vamos fazer um cenário aqui, né, de vitória de Joe Biden. E a minha pergunta para o Leonardo Coutinho seria: qual será aí, na sua percepção, e acompanhando aí mais de perto, né, no centro do poder, qual será a voracidade aí dessa nova esquerda americana, que é bem mais radical, em buscar mudanças profundas no sistema americano? Por exemplo, em relação a impostos, em relação ao aumento do tamanho do Estado, em relação a mexer no próprio sistema de justiça. Como é que você está enxergando isso? Exatamente, eu acho que eu vou fazer uma referência à América Latina para tentar pensar nos Estados Unidos, né? A gente pensava, quando Hugo Chávez chegou ao poder, para quem, como eu vindo pela primeira vez, eu tenho um trabalho bem intenso sobre Venezuela, porque acho que a Venezuela me ajudou a entender. A Venezuela é uma chave, uma espécie de pedra roseta para entender muito sobre a América Latina e sobre questões aqui nos Estados Unidos, como a negligência, né? Eu acho que é a grande palavra que tem que ser aplicada, a negligência dos órgãos multilaterais do mundo, ou seja, que vai desde a Organização da Organização dos Estados Americanos, chegando às Nações Unidas e todos os outros meios, e os próprios governos, as democracias ocidentais em relação ao que vinha acontecendo na Venezuela e, consequentemente, na América Latina. Essa negligência levou ao colapso de um país inteiro que é irremediável. Eu entendo que não vejo uma inflexão recente. Eu acho que a Venezuela se cubanizou. Agora, e por que eu vou a esse caminho? A questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma potência admirável, conseguiu construir várias coisas, são uma lanterna em vários aspectos para a nossa cultura, mas isso criou a impressão de que ela é inoxidável, né? É uma potência indestrutível nos seus pilares, nos seus valores fundamentais. E os americanos acreditam nisso, e o mundo de todo, de certa forma, sim. Mas o que a gente pode perceber é o seguinte: aqui nos Estados Unidos, a questão da liberdade de mercado, todas essas coisas estão intactas, são ainda o grande porto para essas questões, mas elas entram em ataque. Então, por que a América Latina? Vamos olhar para baixo um pouquinho, pensar o Chile, no caso do Brasil, olhar um pouquinho para o lado. O Chile era o que mais próximo tinha do modelo americano na nossa região, com estabilidade econômica, liberdade econômica. O Chile é tão extraordinário que os índices de liberdade econômica do Heritage Foundation colocam o Chile em segundo lugar, atrás apenas do Canadá, no nosso continente. Melhores índices de desenvolvimento humano, melhores índices de educação, mas o Chile resolveu se olhar no espelho e se ver como um país feio, por meio de uns protestos que ocorreram no ano passado. Ou seja, ao invés de olhar para a janela e ver o mundo fora, a Bolívia, a Argentina, que são, resolveu se olhar no espelho e ter um problema de autoestima. E o Chile aprovou uma Constituição que pode colocar em risco todas essas conquistas. E o que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, obviamente, não são o Chile, é um país muito mais bem consolidado, muito mais bem desenvolvido, mas é um país que está sendo confrontado diante de um espelho mofado, na tentativa de fazer parecer que é um país feio. Isso é pelas questões raciais, isso é pelo seu sistema de saúde. E eu tenho percebido que, lentamente, gradualmente, os americanos estão se convencendo que eles são um país feio. Eles estão perdendo o orgulho de ser o que são. Estão perdendo o orgulho de saberem o que podem ser. E isso é estrategicamente devastador. Porque se os Estados Unidos perderem a confiança de que o modelo deles é o melhor,
até o momento, não perfeito, mas que o modelo precisa ser não destruído, mas aprimorado, isso pode ser devastador. E isso eu acho que de Obama, eu volto antes, Barack Obama já causou esse tipo de dano aos Estados Unidos, ao tentar pintar os Estados Unidos como um país diferente do que os Estados Unidos são. O Obamacare, por exemplo, tem seu fundo humanitário, vamos dizer, que ajuda as pessoas que não tinham acesso ao sistema de saúde, traz uma justiça social, mas é um programa construído que talvez fosse necessário. Não entrarei no mérito se deveria ou não, mas eu vou entrar numa forma construído de uma maneira extremamente responsável com as finanças do país, extremamente paternalista, porque distribui sem nada em troca, e extremamente injusto com o cidadão americano. E benefícios dessa forma, muitas vezes, são convertidos em direitos, as pessoas passam a achar que são direitos, e fica muito difícil remanejar. Mas isso é mais do que uma atenção médica grátis, isso entra na cabeça da pessoa. Isso entra. Aquela lógica, né? Uma vez que você ofereça bolsas, você não tira mais essas bolsas. Isso entra na cabeça da pessoa. Então, isso vai te tirando seu desejo, a sua vontade de ser protagonista, de se construir com suas próprias mãos. É o valor, né? O fazer-se aqui, fazer América. Isso as pessoas têm um pouco sendo contaminadas por esse paternalismo. Eu falo com meus amigos de Wall Street em geral, e a visão é mais ou menos a seguinte: não, esse pessoal mais jovem aí do partido que está mais radicalizado, mas o Partido Democrata não vai se radicalizar, vai ter aí um pouco mais de imposto, vai ter um pouco mais de benefício social, mas business as usual, não precisa se preocupar tanto, né? A visão de Wall Street o Biden vai aumentar impostos para os mais ricos, impostos corporativos, isso obviamente vai dar uma dentada aí na rentabilidade das empresas, mas em contrapartida vai ter uma política mais keynesiana, né? Vai ter mais recursos sendo colocados por parte do Estado, isso vai reativar a economia, no final isso vai ser bom para a Bolsa, então o efeito vai ser meio neutro se o Biden ganhar. Essa é uma visão meio estabelecida, né, na média, entre os gestores, entre os analistas de mercado. Eu, particularmente, talvez por ter aí uma presença maior nas discussões políticas, ver esse pessoal conversando, né, acompanhar a evolução de tudo que a gente está vendo, eu já tenho um pouco mais de pessimismo em relação a isso. Qual é que é a tua visão, né? Como é que seria uma administração Biden? Porque ainda tem uma outra questão, né? Biden, quando ele assumir, se ele ganhar a eleição, vai ser o presidente mais idoso a chegar ao poder na história dos Estados Unidos. A gente já está vendo uma certa dificuldade dele em concatenar as ideias, né, em se expressar, não tem aquele vigor que mesmo o Trump apresenta, apesar de ser só 4 anos mais novo do que o Biden, e há um temor aí que quem vai ser presidente de fato seja a Kamala Harris, né, que é vice-presidente, que é muito mais esquerdista do que o próprio Biden. Como é que você está vendo tudo isso? A questão é a seguinte, então, ou seja, essa mudança do Obama entra o que Biden propõe. O Biden propõe, eu acho que é uma intensificação de um processo que já vinha em curso, que acabei de dizer. Eu acho que é o seguinte, Leandro, eu concordo 5% com seus amigos de Wall Street, 95% eu suspeito que esteja equivocado, arrogante eu aqui, me desculpe, mas pelo seguinte, é evidente que que os democratas não vão se converter num PSOL americano, não vai virar uma PCdoB, não tem ainda... Apesar de ter uma ala do partido que já está nessa pegada. Não tem, exatamente, mas ou seja, você tem esse processo ali que está... várias temperaturas ali tentando se adequar, tentando buscar um ponto de equilíbrio, né? Mas assim, no geral, não existem as condições para que o Partido Democrata se transforme num PSOL, ok? Mas é enganoso, é mentiroso, é desonesto não dizer que esse partido é um partido de esquerda e que tem pretensões e tem políticas fortes de esquerda nos Estados Unidos. E não falo isso numa perspectiva de caça às bruxas, não, isso é muito, muito claro, muito definido.
Então, o que acontece? Eu tenho um background aqui dos Estados Unidos, de Washington, conversando com algumas pessoas, ainda no início do ano, era o seguinte: Biden foi escolhido, pré-coronavírus, Biden foi escolhido para ser o candidato dos democratas por uma razão muito simples, para perder. Naquele momento, Donald Trump estava eleito, ninguém era páreo contra Trump. Os Estados Unidos viviam o seu momento mais importante de pleno emprego, a economia estava rodando engrenagens perfeitas. O que aconteceu? Biden foi escolhido para perder. Tá? O partido não queria queimar nenhum candidato viável numa eleição em que eles não tinham condição de vencer. Surge a pandemia de coronavírus, o candidato que foi colocado para perder tem chance de ganhar, mas ele não era o candidato. Então, ou seja, Kamala Harris entra como vice, mas ela é a titular. Entende? Então, ou seja, o Biden é um sujeito sem condições. Ele, efetivamente, eu cheguei a escrever isso no Twitter uma vez e as pessoas, alguns acharam que eu estava sendo cruel, mas não é. Eu acho que o caso do Partido Democrata com Biden nesse momento é um claro abuso de incapaz. Um caso abuso de... Ele não tem condições. Ontem Agora, mesmo ele chamou o Trump de George, né? Achando que era o George Bush. Ele já agradeceu que ele está concorrendo ao Senado. Não, eu também, eu tenho, sou muito mais jovem, eu troco, estresse, etc. Mas, ou seja, ele existem. Ontem saíram algumas pesquisas aliás, minto, segunda-feira, mostrando que a maioria dos próprios eleitores que dizem que vão votar nele acreditam que ele não chegará ao fim do primeiro mandato. Então, ou seja, na verdade, é preciso pensar no que será o governo Biden sobre a ótica de quem é Kamala Harris, né? É uma mulher que vem da Califórnia, então, extremamente pensa. Então, é importante para quem está no mundo dos negócios e pensar. A mulher, ela é contra, ela quer o fechamento das usinas nucleares nos Estados Unidos. Ela trabalhou para isso na Califórnia. A Califórnia hoje tem uma das energias mais caras dos Estados Unidos. A população vive sob blackouts, né? Ter um ar-condicionado em casa hoje não é luxo, mas ela trabalha por fim das nucleares. Foi uma das únicas senadoras a votar pelo aquele New Green Deal, que basicamente é uma utopia completa, né? Custaria mais de 100 trilhões de dólares. Exato. Então, ou seja, a questão da extinção dos carros a combustível fóssil, a questão de políticas migratórias dela extremamente permissivas, né? Então, ou seja, eu acredito, inclusive isso é tão assustador quando ela coloca, que eu acho que leva o moderado um pouco a se assombrar, porque o sujeito que não é trumpista, mas também não é um democrata de carteirinha, ele para pensar, ele sabe quanto custa os impostos para ele sabe quanto custa o peso do documentado, imigrante legal, o nome que quiser dar a essas pessoas nos Estados Unidos. E isso não tem nada a ver com xenofobia, né? Mas o que acontece é o seguinte: qual que é o cenário de um governo Biden, sendo objetivo? Dê umas voltas teóricas. Caso ele vença, o que acontecerá em termos de relações internacionais, começando por nós, brasileiros? Eu acho que haverá uma reedição da relação do Obama com o Brasil. O que foi o Obama com o Brasil? As pessoas criticam muito os Estados Unidos hoje em relação a que não tem priorizado o Brasil, mas foi durante a gestão Obama que a China ultrapassou os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Nós fomos irrelevantes na nossa relação com os Estados Unidos. Barack Obama simplesmente virou as costas para a América Latina inteira. Tá? Ele virou as costas para a América Latina inteira, a Venezuela virou o que virou, a gestão dele, a Argentina, inclusive favoreceu Cuba, né? Favoreceu o regime cubano. Não, ele restabeleceu as relações, né? Mais do que isso, ele restabeleceu as relações, reabriu a embaixada em Washington, não conseguiu interromper o bloqueio, que não existe também, isso é uma lenda, não existe bloqueio nenhum em Cuba, mas normalmente ele não conseguiu isso. Enfim, Barack Obama não foi um bom presidente para o Brasil, né? As pessoas acham que o Trump foi ruim, mas Barack Obama não foi um bom presidente para o Brasil. Se você olhar, foi nesse momento em que nós nos tornamos extremamente dependentes da relação com a China. Foi nesse momento de vazio que a China entrou na América Latina inteira, né? Então, o que o Biden prevê? Então, o Biden prevê, para nós, essa será a política de Biden. O Biden não tem uma política consistente para a América Latina.
Tá? O Biden A única tem uma coisa que ele política... falou sobre o Brasil foi que se o Brasil não tomasse lá 20 bilhões que eles iriam oferecer para parar de tocar fogo na Amazônia, ele não falou exatamente isso, mas deu essa ideia, né? A gente poderia tomar os 20 bilhões, como se fosse assim, uma espécie de esmola americana, e se a gente não aceitasse 20 bilhões ia ter sanções econômicas, né? Ele tem dito isso desde as primárias, sabe, Leandro? Ele disse isso no início do ano, nas primárias, e a ideia é o seguinte, é tão maroto que não existe o dinheiro. Ele quer criar um fundo, juntar aí alguém no mundo para pegar o dinheiro para aplicar no Brasil. Isso vem... eu acho que ele disse isso em fevereiro, março. Não, ele disse isso nas primárias, antes. Vem um pouco depois do episódio das queimadas do ano passado, em que a Kamala Harris foi ao Twitter dizer que a Amazônia era o pulmão do mundo, que a Amazônia filtra todo o ar do planeta. É erro. É essa visão ambientalista xiita, radical, né? Eu gosto da expressão xiita, porque não funciona. É o radical da Kamala Harris de dizer que a Amazônia absorve mais carbono que os Estados Unidos emitem. Uma mentira brutal. Quem mora aqui no hemisfério norte vê todo ano essa questão do outono, a quantidade de carbono que as árvores fixam no solo, e a Amazônia não suga nada, a Amazônia suja e limpa o que ela mesma faz, então ela é neutra de carbono. Mas essa visão do Biden para o Brasil ele está falando para o público dele, que assim, vou proteger a Amazônia e não vai coisa nenhuma. Biden promete restabelecer as relações, pacificar as relações com a China. Pacificar de que maneira? Ele não deixou muito claro, mas ele promete pacificar as relações com a China, restabelecer as relações com o Irã, que também Obama restabeleceu de uma forma bem próxima ao crime, tá? Aquele avião com 1 bilhão e pouco em cash foi algo bem complicado. Né? É complicado, porque o que acontece? O Obama restabeleceu, existe um acordo, fez um acordo nuclear com o Irã, que era extremamente danino para os Estados Unidos. O Irã estava seguindo ali com seu programa nuclear, recebeu um monte de dinheiro, abriu acesso às suas contas, e o presidente Trump reviu e fechou. E hoje tem uma discussão muito forte sobre isso, inclusive deve ocorrer nos próximos dias nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, mas o Biden promete isso. Então, ou seja, o Biden quer voltar algumas casas, voltar à casa Trump, ou seja, ele quer voltar atrás e recomeçar. Ou seja, pensando em... vai parecer, Leonardo é um trupista, está torcendo. Não é isso, muito pragmático, ou seja, existe a possibilidade de um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso está sendo desenhado. Esse acordo não tem a menor chance de sair na gestão Biden.